Gente, preso há pouco mais de um mês no Brasil, o empresário Thiago Brenan vai passar pelo primeiro julgamento na tarde de hoje. Marcada para as 2h da tarde, a audiência acontece em Porto Feliz, no interior do estado de São Paulo. Brenan responde a 8 processos pelos crimes de estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação. O julgamento de hoje é pelo estupro de uma norte-americana que mora no Brasil. O empresário foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, chegou inclusive a ter a prisão preventiva decretada, mas há 8 meses ostentava uma vida de luxo enquanto aguardava em liberdade na cidade de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, por uma decisão sobre o processo de extradição feito pelo próprio governo brasileiro. É a justiça sendo feita, ou pelo menos começando a ser feita, né, Manu? Pois é, a gente espera que seja julgado com celeridade para que os responsáveis aí sejam, no caso o empresário, né, seja devidamente punido, porque são crimes atrozes, uma coisa horrível, e a gente precisa que a justiça funcione com eficiência e velocidade, fazendo com que a lei valha mais do que o capricho de alguém que acha que está acima dela por ter dinheiro, por poder ostentar, enfim. A gente precisa que a lei valha para todos. Muito bem, Pavanato. Eu acho muito comum, e a gente vê isso o tempo todo na imprensa, pessoas que às vezes por conta da sua condição financeira, às vezes do poder que exercem, acham que podem cometer o crime que for. Nós vemos isso também no caso, por exemplo, do Daniel Alves, recentemente, um jogador de futebol muito famoso, também com muitos recursos financeiros, que acha que pode fazer o que quer e que não terá as consequências. E no mundo de hoje, nos tempos antigos, até acontecia muito isso e as pessoas passavam pano. Muita gente escapava desses crimes que cometiam. Hoje em dia, não. No mundo de hoje não tem mais espaço para isso. Eu acho que a dureza da lei, e não só da lei, mas a sociedade como um todo entendeu a gravidade desse crime, entendeu que esse tipo de coisa não deve ser aceitável e que independente de quem seja a pessoa, independente do estado social, se ela cometer qualquer tipo de crime nesse sentido, ela deve ser severamente punida. Antônia. E esse meliante apodreça na cadeia, né? Por tudo, por todos os crimes, pela pedância, pela petulância, por achar que tem dinheiro, que vem de família, que tem dinheiro, ele pode qualquer coisa, e aí, se Deus quiser, hoje, né, veremos que não pode. Agora, será que um bom advogado não vai diminuir a pena dele? Olha, no Brasil a gente... Tudo é possível. Tudo é possível, mas eu acho que seria surreal. E, enfim, a gente precisa que a justiça valha para todos. Enfim, é muito triste também, né, como pernambucano, o Brenan é uma família muito tradicional em Pernambuco, marcada por vários artistas que contribuíram com a cultura brasileira, Francisco Brenan, Ricardo Brenan. Muito triste ver o sobrenome manchado. Ô, Manu, mas isso aí que você está falando é muito clichê. Quando você fala assim, é preciso que a justiça seja feita para todos. Pô, isso é óbvio. Eu quero saber como. Como que a gente faz a justiça brasileira ser efetivamente para todos? Porque a gente sabe que, por muitas vezes, um bom... Sabe aquele do Messi? Um bom advogado, meu querido Felipe Campos? Um bom advogado que não tirou, inclusive, do Messi, que ainda não tirou o Daniel Alves da cadeia. Se o cara trabalhar aqui no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que ele vai bem. O tema acaba mudando um pouco, porque passa a ser uma reforma do judiciário. Como que a gente faz com que o processo judicial brasileiro seja mais eficiente e mais efetivo? Porque o problema está na forma como o processo dá muitas brechas para infinitos recursos que vão subindo para cortes, enfim, e qualquer briga de vizinho no Brasil pode acabar no Supremo. Então você acha que teria que ter a reforma do Código Penal brasileiro? A gente precisa ter uma reforma dos processos, mais do que do Código Penal, é do processo penal, do processo civil, para que haja menos possibilidades de recurso, menos brechas para os advogados acharem... O que foi, Fê, que você falou? Aqui no Brasil é só contratar Nelson Williams, meu amor. Nelson Williams resolve tudo. Até porque, mano, vícios processuais são a maior causa de anulação de processo no Brasil. As pessoas não são condenadas no país porque elas são inocentes ou porque não se consegue provar. Não, é por algum erro no processo. A defesa alega esses vícios processuais e a pessoa acaba saindo livre. E nós já vimos diversos exemplos famosos disso. Ou seja, não é o tipo da pena, não é como você enquadra o crime, ou seja, por isso não é o Código Penal, porque você enquadra o crime como crime. Então, a lei nesse sentido tá ok. O problema é o processo. Quando a gente vai ver os motivos de anulação,
quase 99% dos casos assim que a gente vê que são flagrantes e que tem uma anulação porque tem um advogado caro, etc., é porque encontrou-se alguma brecha no processo, no decorrer do processo. E por que isso acontece? Porque o processo hoje é muito complexo e tem muitos caminhos de recurso, ele é infinito e acaba, quanto mais longo for o processo, Sim. quanto mais instâncias, maior a chance de ter alguma filigrana.